Olá, começando mais um programa Painel Saúde, uma realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Você pode rever os nossos programas acessando as redes sociais, a página do Instituto de Oncologia de Sorocaba no Facebook, como Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Ou então, conferir os nossos programas também no YouTube, como Painel Saúde. O programa Painel Saúde dessa semana fala sobre acupuntura na oncologia. A gente recebe com muito prazer Dr. Dorival Pedrão, médico acupunturista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também doutora Letícia Nader, ela médica oncologista clínica na cidade de Sorocaba e diretora do IOS. Doutora Letícia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, um prazer. Prazer é gravar nosso. Com você. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Prazer é nosso também. A gente sempre começa, com as mulheres, elas têm preferência no nosso programa. Mas hoje, como o tema é acupuntura, vou começar... A honra do convidado. Vou começar pela acupuntura com o senhor. Doutor, quando que a acupuntura ela entrou no tratamento de várias patologias, inclusive do nosso tema de hoje, no tratamento do câncer? Na verdade, a acupuntura, vamos dizer, ela adentrou quando começaram a ver que ela tinha um efeito muito importante na dor. Tá? E aí começaram-se as pesquisas. Na verdade, a acupuntura existe há mais de 5.000 anos, na China, no Oriente, Japão, Oriente, e depois ela veio para a Europa, para a Europa e Estados Unidos e, lógico, depois aqui para a América do Sul, Brasil, Argentina e tudo mais. Hoje praticamente o mundo todo faz uso da acupuntura, e para nós aqui ainda é uma coisa muito nova, muito recente, em termos de pesquisas. Tá? Só para você ter uma ideia, mais ou menos em 10 anos, tá? Eu acho um dado importante, em 10 anos nós tivemos, em algumas edições médicas, científicas, mais de 8.000 publicações científicas sobre acupuntura, sendo que mais de 320 dessas publicações médicas, tá, são sobre a acupuntura e oncologia. Tá? Então, na verdade, é muito interessante esse dado. Tá? E aí, é lógico, todos esses estudos cientificamente comprovados e começou a adentrar dentro da medicina, da medicina hoje integrativa, que a gente chama, e começou com a dor. Tá? E hoje, cada vez mais, a gente está com pesquisas vendo que ela também faz parte, não só da dor, mas, por exemplo, para reações de quimioterapia, para náuseas, vômitos, E eu quero deixar claro que não é a solução de todos os problemas, tá? É mais uma arma que nós temos hoje para usar, mais um arsenal que nós temos para usar e de muita valia, inclusive na oncologia. E por que na oncologia é importante? Porque normalmente o paciente oncológico é um paciente que tem dor. Tá? E outros sintomas, mas eu digo a base, a dor, a insegurança, o estresse, tem uma vantagem, a ansiedade, Fábio, a depressão, Uma vantagem muito grande. Uma vantagem muito grande na acupuntura, porque não é medicamentoso. Então também, assim, é uma forma, complementa em termos de terapêutica, mas também embora lide com as agulhas, que nenhum paciente gosta muito de ser espetadinho, exatamente. O fato de não ser medicamento ajuda muito, porque você não está associando mais toxicidade, não tem toxicidade, as reações, o que pode dar de complicação com a acupuntura? Algum sangramentozinho, eventualmente, alguma coisa assim, Mas você não tem toxicidade junto. E para quimioterapia, para náusea e vômito, está sendo muito eficaz, Dorival? Para xerostomia também, xerostomia, muito usado. Xerostomia, que é um dado muito... aliás, tem vários trabalhos, inclusive no Brasil. Isso, a xerostomia, que é a boca seca, falta de saliva, por causa de quimioterapia, muitas vezes, alguns medicamentos,
e principalmente por causa de radioterapia quando ela é feita na cabeça do paciente. Daqui a pouquinho É. quero saber do Dr. Dorival quando que a acupuntura entra, como é que é feito todo esse processo. Mas antes, doutora, nós tivemos nos últimos anos avanços tecnológicos que determinaram aí uma revolução no tratamento do câncer. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Esses avanços, eles refletem na questão de buscar métodos para esses tratamentos complementares como a acupuntura diminuir cada vez mais os efeitos colaterais do paciente? Olha, sim. Mas assim, dentro da alopatia, sempre busca isso através de medicamento, né? Então, sim, foram as pesquisas dentro da acupuntura, as pesquisas relacionadas à meditação, quando o resultado é positivo, que chamou a atenção da medicina alopática. Aí que nós somamos com isso, mas as pesquisas dentro da alopatia são todas baseadas em medicamentos. Entendeu? Doutor Dorival, quando a gente fala em acupuntura, a gente surgem muitas dúvidas e uma delas é: todo paciente no tratamento do câncer pode receber esse tratamento complementar, esse método, ou tem alguma contraindicação? Eu acho que as contraindicações são pequenas, né? O todo aí é muito vasto para a gente falar. Mas vamos assim dizer, talvez os telespectadores possam entender um pouquinho. Algumas coisas sim. Por exemplo, uma paciente que fez uma retirada de mama, está com os linfonodos axilares. Retirou, né? Então, você tem que tomar cuidado no agulhamento dessa paciente no membro afetado, tá? Um paciente que tem uma ferida, vamos dizer, tá, dentro de um determinado local do corpo, esse daí tem um cuidado que você vai ter. Então, na verdade, as contraindicações são pontuais, tá? Pacientes, às vezes, muito agitados, né? Pacientes acamados, agitados, você não vai fazer uma acupuntura. Então, são pontuais, né, as limitações. Mas, assim, eu diria que a grande maioria se beneficia da acupuntura justamente por causa disso. O que a doutora falou, né, que não tem, assim, uma contraindicação com relação à somatória de medicamento. Tá? Então, acho que isso aí é um ponto muito positivo da acupuntura e praticamente são muito pequenos, ou são pequenos as contraindicações. Doutora Letícia, é um oncologista que encaminha o paciente para o acupunturista? Geralmente sim. Sim, geralmente é ele que determina que está na hora de entrar o tratamento complementar com a acupuntura? Existem muitos pacientes que já têm o hábito, que já fazem tratamento de acupuntura, né? Mas relacionado à reação da quimioterapia, por exemplo, náusea e vômito, quando é que é importante entrar com outro tratamento que os medicamentos que estão sendo usados não estão resolvendo? É o médico que vai avaliar, não, vão fazer acupuntura, é mais uma forma da gente tratar e tentar eliminar aquele sintoma, né? Porque está sendo avaliado por um oncologista, né? Ele que tá... E em relação a quanto tempo vai levar esse tratamento com acupuntura? Aí é o próprio médico acupunturista que faz esse acompanhamento? É devido à reação do paciente, a melhora, a sensação de bem-estar, né? Diminuiu a dor, diminuiu os sintomas, efeitos colaterais? Eu diria que é em conjunto, entendeu? Né? Seria o oncologista com o acupunturista. Né? Porque ele está vendo nós dois estamos vendo qual está sendo a resposta, mas existe também eu não vou falar, não faça mais acupuntura para essa dor, porque o Dorival está tratando o paciente, é um tratamento, né? Ele não está lá só para fazer o que eu estou pedindo para ele fazer, né? Então é uma avaliação mútua, tem que ser os dois em conjunto. Doutor Dorival, o resultado, o paciente sempre ele está fazendo um tratamento, ele quer ver resultado o quanto antes. Sim. O resultado da acupuntura, ele aparece logo nas primeiras sessões, nos primeiros encontros ali, onde ele começa a iniciar o tratamento. Ele quer esse resultado inicial ou é depois de algum tempo que ele começa a aparecer? Interessante a sua pergunta. Eu não sei responder a sua pergunta. Você sabe por quê? Por quê? Porque é individual, tá? Porque tem paciente que a resposta dele me surpreende. Incrível, né? O paciente, você agulha, a melhora dele é fantástica. E ele já relata? Já relata na hora.
Tá? Tem um paciente que aqui a gente faz acupuntura que ele fala, doutor, o que tem dentro dessa agulha? Eu falo, como que tem? Agulha mágica? Não tem nada. Mágica. Tem alguma coisa dentro dessa agulha? Porque eu estava morrendo de dor e a dor sumiu. O que o senhor fez? E é interessante que é imediato. Eu digo imediato, algumas situações... É instantâneo? Instantânea. É fantástico. Em alguns pacientes, tá? Vamos deixar claro isso. Você acabou de agulhar, você pergunta para o paciente ou ele refere. Tá? Agora, é lógico, como tudo na vida, existem pacientes que não têm resposta e tem pacientes que vão ter respostas tardias. Então, infelizmente ou felizmente, cada caso é um caso. Nem todo tumor de mama você usa o mesmo medicamento. Tá? Tem vários tipos de célula que você vai adequar pela anatomia patológica e as respostas individuais também são diferentes. Né? Ela responde bem a determinado medicamento, outra não. Então, o conjunto é muito interessante. Então, infelizmente, você me desculpa. E esse tipo de pergunta não é. Depende de cada caso e de paciente para paciente. Por quê? Não sei. O senhor falou que não saberia responder a pergunta. Respondeu, soube responder e esclareceu com propriedade, muito. Né? Com propriedade, né, doutora? Esclareceu muito, né? Sim. O programa Painel Saúde está falando sobre acupuntura em oncologia ou na oncologia. Participe do programa conosco. Se você tem alguma dúvida, opinião, sugestão, está querendo fazer algum questionamento, nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Não saia daí, um breve intervalo, voltamos já já. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um ano novo repleto de saúde, de paz, de alegrias, sucesso e realização. Que este ano que entra, 2015, seja maravilhoso para todos nós. Um beijo para todos. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Amigos do Instituto de Oncologia, hoje eu estou aqui para desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2015 seja com muita paz, saúde para todos nós. Amigos do Instituto de Oncologia de Sorocaba, pacientes, telespectadores, estou aqui para desejar um Feliz Natal para todo mundo, um 2015 cheio de paz, saúde, prosperidade, com tudo de melhor para todo mundo. De volta com o programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre acupuntura em oncologia. Participam do programa conosco a doutora Letícia Nader, ela é oncologista clínica na cidade de Sorocaba, uma das mais renomadas e diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também doutor Dorival Pedrão. Faz tempo que a gente não recebia, doutor Dorival está de volta ao Painel Saúde para esclarecer esse assunto importante, a acupuntura na oncologia. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Participe do programa conosco pelo e-mail painelsaude@gmail.com. Doutor Dorival,
Acupuntura, tratamento com agulhas, todo mundo sabe, são agulhas, acho que o senhor pode explicar muito melhor e com mais propriedade, finas, né? Porque pelo que a gente conhece, mas são agulhas que causam dor, porque tem muita gente que tem essa curiosidade. A acupuntura dói, doutor? Olha, totalmente isento não é, né? Mas eu diria assim, menos que uma picadinha de um mosquito, daqueles bem fraquinhos, não é o pólvora não, viu? É aquele mosquitinho, tá? É menos do que talvez um fiozinho de cabelo. O que nós temos que ponderar aí é custo-benefício, ok? Na vida não tem nada que é de graça, ok? O medicamento da doutora também tem os seus efeitozinhos, né? Então, o custo-benefício que nós temos que pensar, tá? Agora, realmente, eu vou mais longe. Eu faço acupuntura em mim, tá? E ponho agulhas, inclusive, no meu rosto. Não é para estética não, tá? É quando eu tenho um probleminha, apenas para... tem gente que usa. Apenas para elucidar, às vezes eu tenho algumas sinusites que eu uso. Eu vou em frente ao espelho e coloco algumas agulhas. Agora, acho que se doesse tanto... Agora, doutor, tem muita gente que tem dúvida. Para encerrar esse assunto dor, alguns pontos são mais doloridos do que outros, Sim. Né? Sim. Isso existe. Isso existe. Isso existe. Na verdade, os meridianos que a gente usa, só para o pessoal ter uma ideia para entender, os meridianos que nós usamos são as terminações nervosas, ok? Que chamam-se meridiano porque era há 5.000 anos atrás, eles não tinham esse conhecimento, tá? Os chineses, né, que postularam a acupuntura, são terminações nervosas, livres, tá? E é lógico, quando você coloca uma agulhinha, você tem uma pequena dorzinha, né? Mas isso é uma coisa muito tranquila, tá? Então, na verdade, existem alguns pontinhos que você tem um maior número de terminações nervosas. Então, evidente que você vai ter um pouquinho mais de incômodo. Porque... Agora, esse incômodo é muito pequeno, gente. E porque também você está tocando naqueles pontos, acho que são cruciais, essenciais, que vão, de repente, dar aquele efeito de melhora, de sensação de bem-estar, de alívio, não é isso, doutor? Mais ou menos, eu diria. Eu acho que são os pontos que você se referiu, são os pontos que realmente têm mais terminação nervosa, sim, tá? Sim. Então, esses pontos são mais doloridos. Evidente que quando você tem uma dor local, nesses pontos você não vai agulhar, tá? Porque você vai potencializar isso. Então, o cuidado que você tem que ter, inclusive, com relação a isso, tá? Agora, eu volto a repetir, gente, é uma agulha mais fina do que um cabelo. Tá? E não faça associações com agulhas de injeção. A agulha de injeção tem um bisel grosso, nada a ver. E o pessoal tem que tomar esse cuidado. Um bisel grosso que passa líquido no meio. A acupuntura não. É uma agulha muito fininha. E outra coisa, você não introduz toda a agulha, é uma ponta, é um estímulo mecânico. Por isso que vem a pergunta se dói, doutor, porque muita gente não fez, não conhece ainda, não teve essa oportunidade, não precisou, não teve uma recomendação médica para fazer a acupuntura e tem aquela dúvida, né? A agulha é fina, mas dói e tal. E tem gente que tem muito medo de agulha, né? Quando o assunto é injeção, agulha, a pessoa fica naquele medo, né? Existe todo desde criança, né? As mães falam, olha, se você não me obedecer, eu vou levar para o doutor para você tomar injeção. É cultural, né? É cultural isso, que a gente tem cresce, que entender isso aí. A gente cresce Exatamente. com esse medo. Você já cria na criança um problema muito sério, né? Mas é muito tranquilo. Eu acho que é muito tranquilo. Doutora Letícia, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela recomenda, né, o uso de terapias complementares como a acupuntura. Isso foi um avanço para a medicina, para o tratamento de algumas doenças, inclusive o câncer, não é? Sim, sem dúvida. Porque a gente precisa somar as terapias e cada terapias complementares, elas têm uma forma de atuação e de pensamento diferente, obviamente, da terapia alopática, né? Então, soma-se os efeitos benéficos das diversas terapias, né? Não é só um tratamento que está certo, né? Então, sim, está certo você fazer
o antiemético, o remédio do vômito, e tá certo você associar a acupuntura para isso, e tá certo você associar a meditação para melhorar o estresse, né, junto com o antidepressivo. E isso como daí... que o oncologista, após o paciente fazer a acupuntura, como é que ele retorna ao consultório com o oncologista e relata essa experiência, principalmente aquela experiência inicial que ele começou a fazer e para ele foi uma coisa nova e ele chega para um oncologista que está acompanhando o tratamento dele. Como é que é esse retorno, esse feedback? Muitas vezes surpreso, né, assim, de o medicamento não ter sido capaz de resolver sozinho e a agulhinha do Dorival resolveu o problema, né? A questão da tal agulha mágica, né? Que nós citamos agora há pouco. O mecanismo, a forma de ação da acupuntura, ela foge do entendimento da maioria, né? É complexo e a pessoa não entende como é que aquela agulha, que não está no estômago dela, vai melhorar aquilo que ele está sentindo no estômago, né? Então mas assim, as pessoas ficam muito satisfeitas com a resposta. Doutor Dorival, quando a gente, pegando um gancho no que a doutora Letícia bem colocou, que às vezes o paciente está com um problema no estômago, uma dor no estômago, e ele recebe a melhora, e ele acaba não entendendo de onde veio. Em alguns casos, o paciente está com um problema, uma dor nas costas, e ele é agulhado, né, ele recebe a picada com a agulha em outra parte, em outro ponto. Por que isso acontece? Isso é devido àquilo que eu falei, aos meridianos, tá? Os meridianos seguem os nervos, tá? A inervação, o organismo, tá? Então, na verdade, mais ou menos assim você vai entender. Eu modulo isso, tá? É como se fosse um rádio. Eu não preciso estar em frente à emissora para mim receber isso, tá? Ou hoje a gente vai usar, só a título de entender, eu não preciso estar no meu computador, eu posso acessar vários links, tá certo? Então, é mais ou menos isso, tá? Não necessariamente eu preciso acessar o local, eu posso acessar a distância, justamente por causa da inervação. O mais interessante nessa história toda é que se você pegar os gânglios, tá? Os gânglios, que são terminações nervosas grandes, principalmente, você falou coluna, eu posso pegar gânglios que a medicina ocidental diz que esses gânglios vão inervar o estômago, tá? E que são pontos de acupuntura. Então, através, por exemplo, um exemplo, tá? Das costas, eu posso modular o estômago. E o mais interessante nessa história toda é que se você for pegar a anatomia, o livro de anatomia, coincide o ponto de acupuntura com o ponto dos gânglios que, por exemplo, vão para o estômago. Então, na verdade, o mais lindo nessa história toda é que tem cunho científico, entendeu? E é por isso que eu posso pegar alguns pontos, tá? E tratar o seu estômago, a sua cabeça e ter o resultado. Tá? Doutor, nós temos 2 minutinhos aqui, a produção do programa, a nossa Fabiana Marins acabou de nos comunicar. Nós estamos, né, no finalzinho do programa de hoje, dessa semana, falando sobre acupuntura na oncologia. Impossível falar sobre acupuntura, doutor, encerrar o programa sem a gente ter aí a ferramenta principal, né, doutora Letícia, do acupunturista, a agulha. Nós falamos de dor, de medo, se dói, tudo isso, discutimos tudo isso no programa. E a agulha do acupunturista? A agulha do acupunturista é essa daqui, tá? Uma das, né? Então, aqui são agulhas descartáveis que nós usamos, tá? Vocês observem que ela é muito fininha. De espessura, tá? Bem fina. Uma espessura muito fininha, tá? E que nós vamos agulhar o Fábio agora para ver. Vamos ver se dói mesmo? Aqui, agora e ao vivo. Se não dói, doutor, né? eu senti pela gargalhada, pela risada gostosa da doutora Letícia, que ela tá sentindo o prazer de eu receber uma agulhada. Ela queria dar essa agulhada. Vamos lá, vamos deixar tentado, animal? Não, eu prefiro a acupunturista. Mas interessante, veja bem. Aliás, eu queria fazer uma pergunta que eu não fiz, né? Então, veja bem. A gente tem 1 minutinho. Vamos fazer você falou ser melhor acupunturista. Não é especificamente uma terapia médica? Sim. É médica?
Tanto é que é reconhecida Exato, pela Associação mas tem Médica. pessoas não médicos fazendo acupuntura. Tem. Só queria Mas no esclarecer, caso- tá certo. é, É melhor exatamente. você ficar com médico, acupunturista mesmo. Boa colocação. Fabiana ali já está pedindo para a gente encerrar. Dr. Dorival é médico acupunturista e eu vou levar a agulhada para encerrar Vá o lá. programa. Se doer, eu falo para vocês. Olha, Fábio, realmente... Nossa, É uma isso. dor... Né? Você sentiu alguma coisa? Não dói nada. Recebi a agulhada aqui, ó. Agulha de acupuntura. Passei por essa experiência. Nunca fiz acupuntura. Nunca fez? Você nunca fez? Não tive essa Vai ficar experiência fã ainda. agora. Mas não dói, não dá para perceber. Não é uma dor que, nossa, né? Pode fazer tranquilamente. Viu? É menos do que uma picadinha de inseto, não é? Fala a verdade. Muito menos. E doutora Letícia, recebi a agulhada. A doutora Letícia queria dar essa agulhada. O programa de hoje fica por aqui. Nós falamos sobre acupuntura na oncologia. Se você ficou com alguma dúvida, participe do programa conosco, painelsaude@gmail.com. A realização do Painel Saúde é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Obrigado, doutor. Eu que Grande agradeço, abraço. Letícia. Muito Sempre obrigado, bom recebê-lo. Fábio. Obrigado. Obrigado, doutora. Vou Eu vou tirar. Vou Eu encerrar vou com a tirar. agulha aqui. Ela ficou legal, né? Ela não me Bem espetou, mas ela descontraído, tirou. né? Inclusive, Achei muito legal. obrigado. Até o próximo programa. Um abraço. A Fabiana está pedindo para encerrar. Tchau, tchau. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.